Milhão de fãs, tá? Olha só, acabamos de falar de picos, então a gente vai falar de algo que lembra muito picos, que é o mel. Só que a gente vai falar com o presidente da cooperativa Mel do Sertão, que é o Henrique Neri Júnior, de São Raimundo Nonato, que assumiu a liderança na produção de mel no Piauí. A gente até já conversou com o Henrique sobre isso numa outra situação. Agora, Henrique, primeiro, muito obrigada pela sua participação conosco de forma online. A gente tem dados muito positivos aí sobre o aumento da produção de mel, mas eu queria começar com você perguntando se há algum tipo de preocupação por parte dos produtores de mel. A gente sabe que, falando de exportação desse produto, a gente está falando de um produto que é artesanal, mas que é hoje exportado e, inclusive, está na pauta de exportação do Piauí como um dos itens mais importantes. Eu quero saber se vocês estão preocupados ou vão ser impactados com essas taxações que estão sendo impostas pelo governo americano, já que os Estados Unidos é um dos países para onde tem exportação de mel hoje no Piauí. Bom dia. Olá, Cíntia, bom dia. É um prazer imenso estar participando aqui mais uma vez para falar sobre esse importante vetor econômico aqui no território Serra da Capivara, que é a apicultura, o nosso mel, né? E falando a respeito dessa questão das taxações, como o decreto do presidente Trump saiu muito recente, ainda não dá para se fazer um balanço, né, concreto sobre como, de fato, ficarão as exportações do mel brasileiro, né? A taxação do Brasil ela foi baixa, né, em relação a outros grandes players do mercado internacional. Então, a gente não sabe exatamente como que será a reação do mercado nas exportações. Porque, quando se trata de precificação do produto, é levado em consideração não somente o mel que é produzido no nosso país, mas também o que é produzido em outros países e as demandas internacionais. Então, a Índia, por exemplo, que é um player importantíssimo que produz bastante mel, ela foi taxada em 26%. O Brasil foi em 10%, né? Então, precisamos aguardar um pouco, né? O preço do mel hoje está bastante favorável para o apicultor. Estamos trabalhando aí na escala de R$16 o quilo, é um preço interessantíssimo, né? Infelizmente, a produção não está a contento por questão dos fatores climáticos, né? Esse ano, a meteorologia errou completamente as previsões do que iria cair de chuva aqui na região, principalmente. Uma expectativa de 600, 700 milímetros de chuva, caiu uma média abaixo de 200 milímetros de chuva. As últimas chuvas que caíram aqui no território Serra da Capivara foi praticamente no mês de janeiro. Então, assim, há uma preocupação nossa mais com relação a essas questões climáticas atualmente do que com relação a essa situação de mercado. Estamos passando por um momento muito bom no mercado de exportação de mel. Essa é uma boa notícia, claro. Eu vi aqui os números realmente são muito positivos. Também esses números são acompanhados de um aumento considerável da produção, né? Então você tem em 10 anos, aí quase 10 anos, quase triplicou, né, a produção de mel no estado do Piauí e se tornando o segundo maior produtor de mel do Brasil. E essa exportação chega a 100 milhões por ano. Eu quero saber se esse processo continua em expansão e quais são as previsões, as estimativas para 2025. Bom, com relação a exportações do mel do Piauí, né? Eu vi aqui que quando fui convidado para participar dessa reportagem contigo, foi para fazer um comentário sobre uma matéria que saiu referente às exportações e esse volume do estado do Piauí, né, passou dos 100 milhões e tudo mais, e os principais destinos do mercado de exportação, né? Então, assim, o Piauí hoje trabalhou com aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilos de mel, exportou mais de 21 milhões de dólares, né? O principal exportador do nosso estado foi o município de Oeiras, né, que exportou mais de 11 milhões de dólares, mais de 4 milhões e 600 mil quilos de mel, né? Então, um número bastante significativo. Em segundo lugar, veio o município de Picos, né? Tem duas empresas exportadoras no município de Picos, e em terceiro lugar, Simplício Mendes. As exportações do Piauí, elas saem basicamente desses três municípios, né? Oeiras, que tem uma grande exportadora, Picos, que tem duas, e Simplício Mendes, que tem uma exportadora. Em termos de produção, eu acredito que nós vamos ter uma baixa significativa na produção de mel do estado do Piauí
este ano de 2025, como eu já falei, por questão de fatores climáticos, né? Nós estamos verdadeiramente, assim, preocupados com a situação da seca. Geralmente a seca aqui no semiárido, ela começa a partir do mês de junho, e esse ano ela começou em março, né? Então já falta chuva, os açudes já estão secos, né? A caatinga, de um modo geral, já praticamente está toda seca. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso aqui junto à Cooperativa Mel do Sertão, aos apicultores, para incentivar a alimentação de abelhas no período de entre-safra. Tem toda uma legislação que precisa ser obedecida para alimentar a abelha, já que o nosso mel é um mel certificado como orgânico, então a gente não pode alimentar com qualquer coisa. Para isso a gente conta com diversas parcerias, né, para estar orientando esses apicultores, com destaque especial para o Sistema OCB Piauí, né, que hoje tem sido um divisor de águas para o desenvolvimento do cooperativismo e da apicultura aqui no território Serra da Capivara, com diversas capacitações, não somente nessa parte de alimentação de abelhas, mas também no incentivo do melhoramento da qualidade. E agora a gente está desenvolvendo a metodologia de incentivar os apicultores do território a fazer o recatingamento, né? Inclusive, todos os projetos que a gente hoje está construindo, nós estamos focados em recatingar. Nós já temos uma cobertura de caatinga fantástica aqui no território Serra da Capivara, 86% do nosso território é coberto de caatinga, né? Mas a gente precisa, de fato, incentivar isso cada vez mais, plantar árvores, principalmente que florificam no período de entre-safra, para que a gente não tenha tantas perdas de enxames, né? Porque se a produção cai num determinado ano e você sustenta os enxames, no ano seguinte pode ser que a chuva venha com regularidade e a produção volte a aumentar novamente. Então, eu acredito que nós vamos ter uma queda significativa na produção de mel no estado do Piauí. Creio que aproximadamente uns 40% de queda. Nossa, que ruim 2025. isso. Então, qual é a estimativa da produção, então, com essa queda? Eu acredito que, em termos gerais, entre todo o estado do Piauí, que produziu em 2023, no último censo IBGE, mais de 8 milhões de toneladas de mel, eu acredito que esse ano de 2025 é só um milagre mesmo para mudar, mas se a gente conseguir chegar a 6 milhões, 7 milhões de quilos de mel, já é um resultado extraordinário. Cíntia, aqui na região não produziu absolutamente nada além de mel. Aqui não produziu feijão, não produziu milho, não produziu nenhum tipo de outra cultura do agricultor familiar. A apicultura se sobressai no semiárido como um milagre divino. É a única atividade que gerou renda para as pessoas no território Serra da Capivara, de fato, no campo. Não teve mais absolutamente nada. Então, nós estamos caminhando para um ano de crise. E, assim, inclusive que na própria cooperativa, a gente já está institucionalizando um comitê de crise, fazendo visitas institucionais, conversando com os senadores da República, conversando com os deputados estaduais, conversando com os prefeitos da região, conversando com os deputados federais, buscando investimento. Estamos tentando uma agenda com o governador do estado também, para buscar mais investimentos para o setor. São Renato, hoje, é o maior produtor de mel do estado do Piauí e ainda não exporta. Nós temos a nossa cooperativa, ela está organizada, são 453 famílias, né, que hoje estão situadas em 13 municípios do território Serra da Capivara. Nossa produção é a maior produção de mel do estado do Piauí, em termos de cooperativas, comparando com todas as outras. A gente produz entre 800 a 1 milhão e 200 mil quilos de mel por ano, né, uma produção muito significativa. E agora a gente estamos sendo agraciados com mais um apoio do deputado federal Merlon Solano, do PT, que já investiu aqui recentemente numa emenda de R$400 mil, agora está destinando um recurso de 1 milhão e 200 mil reais para a construção do entreposto da cooperativa. Nós já adquirimos o terreno, já estamos em fase de construção da planta, né, com toda a questão de fluxograma para obedecer à legislação do Ministério da Agricultura, e muito em breve o estado do Piauí terá mais um player importantíssimo nas exportações, que é o município de São Raimundo Nonato, através da cooperativa Mel do Sertão.
Olha, realmente preocupante, viu, Henrique? A gente vai voltar a falar sobre isso, nós vamos repercutir essa sua fala, conversando aí com os secretários da área para saber o que está sendo feito, porque vocês já se anteciparam, criando esse comitê de crise. A gente sabe que a apicultura é talvez uma das atividades mais impactadas com as mudanças climáticas, e você já está relatando para a gente o quanto esse ano vai ser difícil. Te agradeço aqui a participação, tá bom? E a gente volta a se falar para tentar entender o que está sendo feito para ajudar vocês aí em São Raimundo. Obrigada, viu? Um bom dia para você. Bom dia, muito obrigado, viu? E a gente segue aqui com o nosso Notícias do Dia. Eu quero dar um bom dia aqui